Médico, em grande maioria, isso não é um dado, mas muita gente se comunica mal, até com o paciente. E a gente vê muito colega que acabou de se formar e que tem um Instagram bombado e tá deixando de lado o desenvolvimento técnico, a gente corre o risco de não conseguir sustentar aquilo que você tá vendendo. Quem comunica melhor e amplia tende a ter mais sucesso. Meu nome é Caio Vilas Boas e iniciamos mais um episódio Fora da Agenda com o Saito, na companhia do meu parceiro aqui. Boa noite, Caio. Bem-vindos ao nosso novo episódio. E hoje a gente está com uma pessoa com uma mentalidade diferente, né, Caio? Isso, um pouco mais jovem. Um pouco mais jovem, João Vitor Pacheco, médico, se formou no ano passado, né, João? E a gente trouxe porque me chamou a atenção algumas coisas na história do João. Queria apresentar, João, bem-vindo, obrigado pela presença. Queria que você contasse um pouco da sua história, se apresentasse aí e falasse um pouquinho da sua história pra gente. Maravilha. Bom, meninos, primeiro queria agradecer o espaço de vocês, até porque eu já vi diversos episódios e tem muita gente muito fera que sentou nessa mesma cadeira. E realmente é muito diferente trazer alguém que tá no início, que as coisas que eu vou falar não necessariamente partem de um pressuposto de que deu certo. É o início de, talvez, eventualmente, as escolhas que eu fizer agora podem dar certo. Bom, enfim, basicamente eu fiz medicina ABC, me formei ano passado, e dentro disso acabei, durante a faculdade, por N motivos que a gente estava conversando, acabei seguindo para uma carreira, sou médico, obviamente, mas além disso tenho alguns ovos de outras galinhas dentro da minha cesta. Que é muito importante, né, João? Eu acho que a gente comentou muito disso nos podcasts, nas nossas conversas, de como tá ficando cada vez mais difícil o médico se formar médico e seguir a carreira como era um tempo atrás. Sem desenvolver outras habilidades, né? Outras fontes de renda, com certeza. E eu acho que uma das coisas que chamou a atenção quando eu te conheci, quando eu vi sua história, é justamente isso. Você tá com quantos anos hoje? Atualmente estou com 25 anos. Super jovem. Saudades dos 25. Um cara super novo. Mas já tá com uma baita trajetória. Já pensando em coisas diferentes, né? Exato. Sim. Qual que era o conflito que você tinha, antes da gente entrar no que você tá fazendo hoje, mas por que você começou a buscar outras coisas além da carreira formal, acadêmica, médica? Tá. Desde que eu entrei na medicina, basicamente, eu tenho um irmão mais velho, obviamente, então sempre tive ele. Ele tem uma mente muito empreendedora, sempre teve. Ele também via a medicina, assim como eu, como um meio e não necessariamente como um fim. Ele é cirurgião plástico, um baita de um cirurgião plástico, mas ele também gosta de enxergar os outros meios que tem para ganhar dinheiro, porque, de novo, voltando à história dos ovos de diversas galinhas, se uma galinha der errado, tem outra que consegue ajudar a sustentar, que é muito o que a gente vê dentro da medicina. Às vezes, pessoas que investem 100% na carreira acadêmica, médica, e acabam não necessariamente desenvolvendo dentro dela. Bom, dito isso, meus pais, eles são profissionais liberais, então meu pai é advogado, minha mãe é dentista, e eu vi os dois lados da moeda. Eu vi tanto o lado positivo de você conseguir ter uma flexibilidade de agenda, você conseguir ter ganhos dependendo do quanto você trabalha, que é algo que eu acho sensacional, mas ao mesmo tempo eu vi a fragilidade disso em alguns momentos. Por um ponto que também eu gostaria que a gente levantasse eventualmente, o pouco que a gente fala sobre educação financeira com os nossos filhos e na sociedade como um todo. E não só com os filhos, né? Mas da gestão financeira nossa, depois de velho, depois de adulto, e como isso tem um reflexo no consultório, na clínica, importantíssimo. Ou tarda demais para pensar na parte financeira, né? E aí, como tá tendo entradas, a gente vai passando o tempo, aí você se vê, né? E a gente acompanha muitos profissionais desse mercado que tiveram uma jornada brilhante, uma carreira de sucesso, mas com pouca reserva, né? E aí tá mais experiente, mais velho, e aí continuando na necessidade de trabalho. Um país, né? que a gente vive tão imprevisível, com certeza. Tantos problemas que acontecem, as crises que são frequentes. Né? A gente vive na crise. Olha que eu tô só há 25 anos nesse game. Exato. Exato. E aí, assim, eu acho que isso
fica mais importante ainda da gente conseguir pensar, e quanto antes a gente pensa, a gente começa a se preparar, eu acho que melhor, Sim, né? até certeza. porque eu vejo, pelo menos o pouco que eu vi dos colegas do meu irmão, ou até alguns médicos um pouco mais velhos, eles acabam dentro, às vezes, de uma gaiola de ouro. Aham. Em que sentido? Eles têm uma qualidade de vida tal, legal, putz, acima de 99% da população brasileira. Mas o cara, às vezes, não vê o filho crescer, ou o cara se desgasta fisicamente, chega, putz, depois do trabalho exausto, não consegue tirar fim de semana, fica dando plantão, Isso atrás de aí. plantão. Por quê? Porque pegou, se endividou, putz, comprou o carro. E aí, tudo isso... Entrou na residência, comprou o carro importado, e E aí... Já foi no isso aí. Porsche. E entra na famosa roda dos ratos. Exato. Aham. Você leu Pai Rico, Pai Pobre, né? Pra não falar que eu li, eu escutei o Pai Rico, Pai Pobre. Eu Boa. gosto de audiolivro. Mas, assim, eu acho muito legal, acho que é um choque a gente vê, vamos dizer assim, um médico mais jovem já se preocupando com isso, né? Até fica como uma referência para quem está nos vendo e assistindo, né? Mas como é que era a sua relação com os seus colegas que estavam na mesma trajetória, na Exato. mesma faculdade? Você chegava a conversar sobre essas coisas com eles? Você via algum tipo de abertura para esse tipo de discussão? Ou eles ou te não? julgavam, né? Cara, existem alguns pontos. Quem é mais próximo a mim já conhece meu jeito, a gente conversa bastante sobre isso, porque eu gosto de me posicionar sobre esse tema. Aham. Porque é um tema que influenciou muito na minha vida e eu creio que influenciou na dos meus pais, na do meu irmão, na forma de enxergar dinheiro. E aí eu gosto de ter essa conversa, porque é algo que me interessa mesmo, é um tópico legal. E isso pensando nos meus amigos. Agora, pensando em praticar o que eu praticava dentro da faculdade, às vezes de posicionar e vou fazer as vendas lá das pizzas, A gente existia. nem entrou ainda na pizza, você vai Que nem... explicar isso pra gente. Desculpa, é que a gente tava Não, mas- conversando antes. Mas eu sentia que existia um certo julgamento de algumas pessoas. E, cara, isso nunca influenciou no fato de eu realizar aquilo. E você percebia esse tipo de julgamento também dos professores, do pessoal mais velho ou não? Dos professores, cara, muito pouco. Os poucos professores que eu tive contato com relação a isso foram extremamente receptivos. Eu já imagino os colegas, né? Poxa, médico, fazendo uma faculdade bacana, se prestando a vender pizza. É o que eu imagino na minha cabeça. Não sei se era mais ou menos isso. Sticker, né? Figurinha de WhatsApp do pizzaiolo, Sim. essas coisas. E, cara, isso... Eu Ajudava a fazer propaganda. ajudei, tá? Tá? Se tem um negócio que eu aprendi, principalmente com as propagandas da outra clínica, que a gente também eventualmente vai conversar, é que o engajamento é o que importa. Putz, é o cara me Seja zoando, bom, ruim, é o cara me zoando ou é o cara Segunda dica do curtindo? dia. Ó, o insight aí, anota. Anota. Mas, independente, tipo, os vídeos que eu aparecia na outra clínica, cara, dava 250, 300 compartilhamentos. Aham. Putz, é porque tá me zoando, ou tá me ajudando. Tá Sim. divulgando a minha mensagem, seja ela qual for. Bom, então eu não senti tanto essa resistência. Pra mim, se zoava ou se não zoava, pra mim o game é esse. E eu tenho muito claro o que eu quero, não necessariamente o caminho Mas, que... João, você é muito jovem ainda. Como é que você fazia pra se blindar um pouquinho com relação a isso? Porque é difícil, cara. As críticas e tudo. Não é fácil, assim, você chegar com 22 anos, 23 Qual é a anos sua e estratégia? ter a sua cabeça forte o suficiente, né? Estruturada o suficiente para falar assim, cara, meu caminho é esse, eu tô aqui, eu tô fazendo, tá certo. Cara, esse é um tópico que eu não imaginei que a gente fosse entrar, mas é legal. Quando eu era criança, até meus 15 anos, eu fui obeso. Fui gordo com força, assim. E eu era zoado, aquela coisa de escola, bullying. E naquela época também, por mais que eu já seja muito mais jovem que vocês, Chamou a gente de velho. Não, pelo amor de Deus. Por mais que seja um ambiente diferente, existia e, cara, faz parte. E eu sofri muito. E eu aprendi muito ao longo, felizmente, A da se blindar. juventude a me blindar. Nesse início era ruim, porque eu comecei a me tornar uma pessoa pouco comunicativa, não deixava que críticas entrassem, então eu me tornava uma pessoa um pouco mais agressivo, ríspido. E aí, eventualmente, na minha vida entrou a psicóloga.
Tá. E, cara, isso foi game changer, assim. Segunda dica já, então, hein? A Foi- terapia... Ajuda Contribui. muito. Ajuda. Tanto que eu trabalho no UBS também. A É. maioria das pessoas eu advogo muito pela psicologia. Eu acho uma área muito importante e que é muito necessária. E aí eu aprendi muito a lidar com as críticas e entender que aquilo faz parte do outro e não faz parte de mim. Muito bom. Tipo, eu sei o caminho que eu tô trilhando é um caminho justo, que eu considero moral, ético, enfim. Eu vou seguir ele. Putz, pode dar errado lá na frente. Ai, pode ter crítica. Pode. Já sofri críticas por causa do, sei lá, do meu corpo. Aham. Posso tomar crítica por causa do meu Excelente. trabalho ou qualquer coisa do gênero. João, e aí, então, vamos explicar pro pessoal o que você começou a fazer na faculdade. Você falou que durante a pandemia teve algumas dificuldades e tal, e precisou se virar lá na faculdade, né? Uhum. Aí conta como é que foi o desenrolar aí dessa sua verve empreendedora. Tá. Contextualizando, basicamente, quando eu entrei na faculdade lá em 2020, para quem vai estar ouvindo, cara, as coisas eram infinitamente mais baratas e as faculdades de medicina elas se aproveitaram muito, seja da forma que for, para subir o ticket delas. Não, acho que não vale muito entrar nesse assunto, mas naquela época era viável para os meus pais bancarem com uma certa tranquilidade, mas ao longo dos anos isso começou a se tornar mais complexo. O meu pai, ele é um senhor de idade, minha mãe também tem as limitações dela com relação a Só tempo. uma pausa, porque eu vou fazer um negócio aqui. O João é colega da minha filha. Eu sou, então, um Senhor de idade, né? Não. Meu pai Mas tem é legal. 74 Não, tá anos. tudo certo. Mas é legal esse contato entre as gerações. É. Não tô falando aqui mais velho, mais novo, mas a gente acaba percebendo como a percepção de mundo deles, né? Eu acho que é E acho que temos muito gerações legal. diferentes que passaram Sim. por aqui, né? Eu acho sensacional. Bom, Mas você ainda não é o senhor de idade, sai. Não é, tá longe de ser um senhor de idade. Pô, imagina, você tá com o quê? 50? Pô, você é mais novo que a minha mãe. Que é 12 anos mais nova que meu pai. Entendeu? Mas você sabe que quando eu tinha 20, eu achava que 40 era velho. Hoje eu acho que 40 é a coisa mais jovem do mundo. Mas é isso mesmo. Bom, enfim, voltando. Não existia tanta... começou a se tornar algo mais complexo o pagamento da faculdade e nada que fosse inviável, tudo a gente conseguiu. Mas eu comecei a enxergar um pouco melhor algo que eu já tinha de antes, dessa necessidade de ter... Gestão financeira. De gestão você financeira. conseguir controlar melhor as suas entradas. Né? Exatamente. E eles são profissionais da saúde, né? Minha mãe é profissional da saúde, minha mãe é dentista, meu pai é advogado. Profissional liberal. Legal. Ele tinha um escritório, enfim, mas vai ficando mais idoso, vai deixando de lado. Claro. Né? Só meu irmão, que também é da área da saúde, meu irmão é cirurgião plástico. E aí entra naquilo que eu te falei. Eu vi essa dificuldade que eles estavam passando por conta do momento, por conta de tudo que foi rolando, e eles são pessoas que, voltando à questão das galinhas, colocaram todos os ovos deles naquela, da mesma galinha, daquela mesma cesta. E aí, cara, isso se torna meio inviável, e eu comecei a buscar algumas coisas para fazer. Eu tava ali pelo 4º, 5º ano da faculdade, meu irmão, ele já era sócio de uma empresa que fabrica pizzas congeladas, e também, enfim, vi a oportunidade de fazer um estágio, igual eu falei para vocês, no CEATOX, ali do HC da USP. E aí, nesse meio tempo, eu consegui ver a estabilidade que o meu irmão começou a ter por conta de tudo que ele estava fazendo e, ao mesmo tempo, vendo essa fragilidade. Então, eu comecei a investir vou gerar algum tipo de renda. Isso sem formação nenhuma, só assim, vou fazer botando a cara lá e fazendo. Para não falar sem informação nenhuma, desde o início da faculdade, por conta dessa veia de querer aprender a gerir coisas, eu sempre me posicionei para esse tipo de coisa, para gestão. Então, no início eu entrei lá, fui diretor de modalidade, pensando em aprender a gerir pessoas, a gerir agenda, organização. Cara, me fez crescer muito. No final do ano de diretor de modalidade e diretor da Atlética, né, cara? Tá, entendi. Agora entendi. Tesoureiro da Atlética, assim. Isso, eu era... Não, mas ele aproveitou as oportunidades que tinha ali na frente, né? Isso já mostra uma visão diferente. Poxa, tem tanta gente que passa a faculdade inteira, não faz nada, não participa de nenhum movimento e tal, e com isso pode aprender eventos, porque não é fácil.
são um volume muito grande de complexidades, né? De captar recursos, às vezes. São habilidades que você acaba desenvolvendo e que ajudam futuramente, né? Cara, é muito legal isso. A faculdade, ela te proporciona a parte acadêmica e, cara, é um negócio que eu falava pra todos que vieram depois de mim na tesouraria da Atlética. Se formar médico daqui, todo mundo vai se formar. Isso aqui é uma ótima instituição. Vocês vão fazer cursinho, eventualmente. Cara, vocês vão ser bons médicos. Mas o que você vai aprender além da medicina durante esses 6 anos? Puta, eu vou aprender sei lá, tem gente que é do DA e vai aprender a fazer congresso de saúde, faz essas feiras. Putz, eu segui para uma parte mais atlética por questões de vida mesmo, e aí foi a minha área, mas aprendi muito sobre gestão financeira, gestão de pessoas, como lidar com pessoas também, principalmente, que lida com ego. Terceira dica do dia? Terceira dica, né? Boa. São várias, hein? Tá com o caderninho? Enfim, e aí sempre falava pra essas pessoas que vieram depois de mim, putz, aproveita essas oportunidades que são além da medicina, que são além do academicismo da medicina. Poucas faculdades que oferecem isso, né? Porque Não, você acaba quase vivendo isso de nenhuma. uma forma tão intensa, né? É. Você fica lá a Você sua vida foca inteira. no São técnico. 6 anos só nisso, né? E todo mundo martelando na sua cabeça que se você não for bom naquilo que você faz, que é exatamente exercer a função da medicina e tudo mais, você não vai ser um bom profissional, né? Aham. Então, é difícil, né? Então, você acaba, pelo menos que eu escuto, querendo ser o melhor, querendo fazer mais cursos, mais técnicas, e para sentir essa segurança, e Aham. acaba deixando muita coisa de lado, né? Muita soft skill, muita coisa que a gente da medicina, e é algo que eu vi vocês falando nos outros podcasts, a gente é muito enviesado a seguir só, cara, parte acadêmica, e aí, cara, você vai estudar, vai fazer isso tudo, e você vai ficar aqui, você vai crescer dentro daquilo, e é a medicina. E a gente não se dá ao direito, ou até mesmo se dá ao trabalho de aprender outras áreas. A gente não aprende sobre comunicação, a gente às vezes médico, em grande maioria, isso não é um dado, mas muita gente se comunica mal. Até com o paciente, se comunica mal nas redes sociais, se comunica porque às vezes se bota ou num pedestal ou não sabe como se comunicar com pessoas com Que não níveis são técnicas, né? que não são técnicas. João, eu tenho 2 perguntas, assim, né? Uma, eu acho que eu imagino a sua resposta, porque a gente tá vendo a expectativa de vida de todo mundo aumentando, a gente vai viver mais, e hoje se fala que dificilmente a pessoa vai ter uma profissão só na vida, né? Então, quando a gente começa a estudar medicina, você vai fazer a medicina pro resto da sua vida, né? Só que o seu irmão, que é cirurgião plástico, eu que sou cirurgião plástico, tem uma meia-vida, né? A gente não vai conseguir continuar até os 90 anos operando do jeito que a gente opera com 40 ou com 50. Então, a gente tem que se preocupar em desenvolver outras habilidades, seja dentro da medicina, do consultório, mas às vezes sair da parte cirúrgica e buscar uma outra alternativa, uma outra profissão, uma outra especialidade dentro da medicina. E, se possível, fora da medicina, uma outra especialidade. Você compartilha dessa ideia também, e você vê os seus colegas da sua geração também pensando nisso ou não? Primeiro, respondendo a segunda pergunta, acho que não. São poucos, óbvio, eu acho que a minha geração, por conta da quantidade de informação que a gente tem de internet e tudo que a gente vivencia, eu acho que a gente pensa mais na parte financeira, talvez, do que gerações anteriores. Mas eu acho que a gente foca quem entra na medicina, principalmente em instituições tradicionais como a minha, como a sua, a gente foca na medicina e é aquilo. Vai ser esse o caminho. A pessoa, tipo, entrou, sempre teve na cabeça aquela ideia do nasceu para ser médico. Você, cara, talvez uma certa ilusão você nasceu para isso e para fazer isso e acabou. E não, a medicina ela é mais uma profissão, né, dentre todas as outras, uma profissão belíssima, mas é uma profissão. Uma das coisas que a gente comentou nos episódios anteriores foi que eu fui dar uma palestra uma vez para um grupo de médicos, e aí no final eu perguntei, no início, na verdade, quem é que tem um plano, né, assim que se formar? Porque eram residentes ainda. E de uma turma de 40, 3 levantaram a mão. E todos os outros não. Como que você vê isso na sua realidade lá?
da faculdade? De ter Eles têm um curso. plano pós-faculdade? Não tem? Como que é? Cara, Ou assim, qual é o plano que tem, né? O que o pessoal imagina como plano? O Ah, que vou você fazer tem residência, vou dar enxergado plantão isso? e... tive poucas conversas sobre isso, honestamente. E acho que isso é um sintoma exatamente do que você está me falando, porque a maioria dos médicos da minha idade ou até mais velhos, a gente pensa no caminho em pequeno e tem que ser em pequenos passos, obviamente, mas a gente não consegue vislumbrar talvez acima de 5, 7 anos. Não consegue vislumbrar o daqui 10. E aí, em que sentido isso? A gente entra na faculdade, a gente vislumbra, eu vou aqui até o 6º ano, vou estudar para fazer residência. Aí você estuda, faz residência, beleza, fiz a residência. A hora que você acaba a residência, você é confrontado com a vida real, e isso eu vejo por conta do meu primo também é cirurgião plástico e enfrenta isso também. Você chega e você é confrontado com o mercado. Putz, eu fiz USP, sou o cara que fiz HC, e eu realmente, status lá em cima, o cara chega no mercado e quem é ele? Ele vai pro game, ninguém conhece. E aí o que acontece? O médico vira um eterno estudante. Então o cara vai lá, fez o cara vai lá, fez a residência, putz, fica meio perdido, Você acha que vou ele pro fellow. ele segue para ser conhecido, é isso? É? Por isso que ele segue estudando, é isso? Eu acho que não. Não. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. E eu acho legal. Talvez até por isso que a gente tenha tantos cursos sendo oferecidos para médicos. Mas eu não entendi o porquê. Por que ele segue? Por que ele é um eterno estudante? Porque para nós médicos é A meio capacitação técnica é que vai te diferenciar. Então eu preciso saber um pouco mais. Não é, né? Preciso saber um pouco mais. Não preciso é. saber um pouco mais. Não é, cara. não é exatamente Putz, alguém isso. tá querendo matar a gente agora, mas não é. O técnico ele é À medida muito... que você entrega, obviamente, na minha visão, tá? E de leigo eu não, obviamente, não quero julgar e nem interferir na profissão de vocês. Mas à medida que você entrega um resultado de qualidade, né? E tem muitos profissionais que conseguem entregar um resultado de qualidade sem necessariamente fazer 15 cursos, né? Você tem segurança e confiança. Não vai acabar nunca. Você tem que aprender constantemente, sair novos estudos, novas técnicas, né? Mas à medida que você entrega um profissional, você entrega resultado, mesmo que você seja especialista em, sei lá, vamos chutar aqui, implante mamário. Eu sou especialista em implante mamário, então eu sei fazer isso muito bem. Já fiz algumas dezenas, então eu entrego isso muito bem. A partir desse ponto, né, que você ganhou uma certa experiência, são outras habilidades, na minha visão. Mas é isso. Tanto que é o que a gente vê, muito profissional, muito bom, tecnicamente, cara, ferrado, e o cara não se desenvolve no mercado. Putz, pode ser porque o cara quer isso, show de bola, mas eu tenho certeza que tem muita gente que fica refém ao vou me especializar, vou me subespecializar, vou fazer um fellow, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o cara, porque é confortável para nós médicos, que a gente foi ensinado a estudar, pelo menos a gente que fez... Achar que é isso que tá faltando. Que é eu só isso. preciso fazer mais esse curso. Eu preciso só fazer Só mais esse isso. curso. Interessante. E aí que eu hein? vou me sentir preparado. Aí que eu vou conseguir. Aí o cara tá com 40 anos e não começou a carreira efetivamente dele. Tá, às vezes, na asa de alguém. Mas eu fiquei curioso. E aí chega um marqueteiro e fala, você tem que aprender outra coisa. Como que é isso na cabeça do profissional, do médico? Eu acho que talvez pra minha geração É mais fácil. vai ser diferente. Mas pra geração que tá vindo aí um pouco Mas eu acho que é um antes... conflito gigantesco, João, porque não é tão simples assim. Eu acho que tem uma questão de você conseguir equilibrar as duas coisas. Claro, O desenvolvimento técnico, ele é o primordial. claro. Concordo. Só que você precisa desenvolver as outras capacidades de gestão, de oratória, de escrita, de falar, de se comunicar, para conseguir avançar. Até contar quem é você, né? Os seus Só que diferenciais. o que eu vejo, de um lado, uma geração que investe muito no técnico e peca aqui, E outra que... e a outra que está investindo Concordo. demais aqui e esquecendo o técnico. E aí a gente Por vê isso que eu os- acho que é tão importante você fazer residência. Muito bom esse ponto. Né? Se a pessoa está investindo só na mídia social, e a gente vê muito colega que acabou de se formar e que tem um Instagram bombado e está deixando de lado o desenvolvimento técnico, a gente corre o risco de não conseguir sustentar aquilo que você está vendendo. Uhum. Né? Então, O equilíbrio é disso. muito difícil o equilíbrio. A gente já comentou até sobre esse artigo aqui, mas como é importante para o médico, pro médico que é um key opinion leader,
desenvolver outras habilidades Sim. de oratória e de escrita, e principalmente de oratória e de escrita voltada para o público não médico, não técnico. Como você vai conversar, às vezes até com o seu paciente, né? Mas como você vai conversar em mídias sociais, em mídia escrita, em mídia falada, de outra forma, que não o jargão médico Uhum. técnico, né? Aí, uma pergunta para te volto uma pergunta. Eh, o cara, vamos partir do pressuposto que o cara ele tem o conhecimento técnico, tá? Que ele é, não necessariamente ele é o melhor na área dele, o cara que publicou mais artigos, mas ele é um Que cara não bem necessariamente significa que ele é o ser melhor. melhor, tá? Concordo, mas Ele faz muito bem. vamos Faz bem, considerar um cara bom, um cara bom, tecnicamente um bom. cara tecnicamente bom e que ele atinge, vamos partir desse pressuposto. O cara que ele não tem didática e ele fica preso ao ambiente dele, atingindo uma certa quantidade de pessoas. E o cara, ele é o melhor de todos. E esse cara que tem o conhecimento técnico basal, que ele consegue entregar ótimos resultados e consegue não cometer iatrogenia ou qualquer coisa do gênero. Mas ele atinge uma quantidade gigantesca de pessoas. Pensando em fazer o bem mesmo. Qual deles que será que tá mais certo? Não tem. Não Não tem. tem, João. Não tem certo e errado nesse caminho. E aí eu acho que depende muito de como você se coloca para o mercado de trabalho, né? De como você se coloca para o seu propósito de vida. Tem pessoas que são brilhantes, atendendo menos gente, um público AAA, Sim. menos gente, mas focado num tipo de atendimento. Uhum. Qual é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo? Esse é o mais E importante. o mais importante é você alinhar o seu objetivo com a sua capacidade Walk the técnica, a talk. sua idoneidade, Sim. o seu compromisso com a ética. Sim. Não tem certo e errado. Do mesmo jeito que você pode ter uma pessoa que está trabalhando com volume maior, cobrando menos, atingindo mais gente, às vezes trabalhando mais, operando mais. Não tem certo e errado. O que a gente enxerga do ponto de vista de marketing, desculpa te cortar, Claro. é que quem comunica melhor e amplia tende a ter mais sucesso, porque você acaba ampliando o número de pessoas que você consegue ajudar. Uhum. Mas aí o sucesso também é relativo a pessoa a pessoa, né? Eu não tenho essa resposta, eu acho que ela não existe, né? Eu acho que realmente você pode ir por um caminho ou ir por outro, mas você conseguir alinhar. Eu acho que talvez uma resposta. O mais importante é você ter clareza de que caminho você está seguindo. E que às vezes você só vai sendo levado, né, Caio? Porque a vida vai te empurrando de uma coisa para outra. E esse é um tema bastante interessante, né? A gente tem discutido muito em gestão isso. Você quer sair do plano A, do ponto A para o ponto B. E aí você traça um plano, né? Com metas para saber se você está indo para essa direção. Só que, né, inevitavelmente, você desvia desse ponto, né? E geralmente quando acontece isso, ou quando especialmente você trava, é falta de algum conhecimento. Uhum. E aí você aprende, ou muitas vezes hoje em dia a gente vê a mentoria que está distorcida aí, que são pessoas que já passaram, o ideal são pessoas que já passaram por aquela experiência, para que possam te falar o como, e geralmente isso te volta um pouco daquilo que a gente conversou com a Carol, né, sobre a mentoria. Exato, né? Exato. Então, essa clareza ela é importante. Pode ser que o ponto B mude, mas não deveria mudar no trajeto que você está objetivando, e aí você tem que ajustar a rota, né? E os mentores acabam sendo interessantes nesse sentido. Gente que já passou por aquilo. Mas muitas vezes se vende falsas mentorias por aí, né? A pessoa que fez a mentoria, e aí ela tá no meio da mentoria, ela abre uma mentoria para... ele aprendeu a vender, e aí vira aquela bola de neve. Mas o problema da mentoria, como ela está sendo vendida hoje, é que a mentoria estabelece um ponto B para todo mundo que é igual. Exato. E o seu ponto B não é necessariamente aquele. Exato. Então, você ter a clareza de onde você quer ir, você pode ser mentorado por alguém para você chegar ali, mas eu não tenho que sair daqui e ir para o ponto B do mentor. Do outro, né? Guru, são experiências, né? são diferentes das pessoas. E acho que entra um pouquinho até nos objetivos das gerações, daquele conflito de gerações que a gente falou.
a geração, os millennials, a galera também, os baby boomers, enfim, tem uma relação diferente com o trabalho do que a minha geração e do que as gerações que estão vindo. Sim. Até em questão o que é o sucesso. Óbvio, isso é tudo individualizado, mas vamos pensar no movimento wellness que tá rolando agora. Sim. As pessoas, elas querem se cuidar. A moeda delas não é necessariamente única e exclusivamente o financeiro. O financeiro, ele é muito importante, mas ter uma qualidade de vida como um todo, conseguir, voltando àquilo que a gente falou, de cuidar dos filhos, Sim. de ter um tempo para cuidar de si, fazer uma atividade física, viajar, se torna mais importante às vezes do que ter, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 20 milhões guardados na conta, gerando rendimentos. Mas Sim. é aproveitar desse dinheiro, é aproveitar do que ele te proporciona. É uma mudança aí que vem ocorrendo, né? Mas voltando lá na sua trajetória, aí você foi buscar outros negócios. Conta um pouquinho desses outros negócios. Fugiu totalmente. Fugiu, assim. Bom, enfim, aí durante a faculdade rolou todas aquelas questões que eu expliquei. Meu irmão sendo O site tava em outro planeta. A gente foi fugindo. Tudo bem, é isso. É legal. Isso mesmo. Bom, dentro da faculdade rolou tudo aquilo que eu expliquei. Enfim, busquei outras alternativas também para eu começar a ter uma renda e para ver como que era. Porque eu fui tesoureiro da Atlética, geri um montante legal de dinheiro e eu fiz isso. Eu fui tesoureiro exatamente para aprender a gerir esse montante. Eu virei e falei, putz, vender produto é um negócio que é legal, que quando as pessoas se conectam com aquilo, vende muito fácil. Enfim. A empresa do meu irmão fazia eventos com aquelas pizzas. Resumindo para quem está assistindo a gente, meu irmão, ele é sócio de uma empresa, de uma indústria de pizzas congeladas que eles vendem para hotéis, para mercados, para, enfim, para B2B que querem prover uma pizza meio no estilo brasileira mesmo, com borda recheada, enfim. E aí, dentro desse momento, teve um momento da companhia que fazia sentido para eles, financeiramente, fazer eventos. A gente fazia evento de carros tunados. A gente ia lá pro cartódromo Aldeia da Serra, fazia esses eventos. E era uma loucura. A gente demorava, sei lá, 1h30, 2 horas para chegar. Tinha que chegar 5 horas antes, com um risco gigantesco nas costas, porque você leva todo o estoque. Congelado. E aí era uma logística difícil e a gente foi aprendendo aos pouquinhos. Enfim, chegou um momento em que o próprio pessoal da empresa olhou e falou, cara, isso aí pra gente não faz sentido. E entra naquela janela de oportunidade que eu falei pra vocês. Eu gostava de fazer. É um negócio que me dava prazer. E aí eu quero me aventurar nisso aí. E aos pouquinhos eu fui tomando conta dessa área. Vi a oportunidade, obviamente, você sabe como funciona a faculdade de medicina, a gente tem a hierarquia lá dentro e consegui colocar o meu produto naquele ambiente. E aí, construção de marca ali dentro. As pessoas começaram a reconhecer, eu comecei a investir na parte de marketing, não marketing necessariamente, mas o branding, né? Comecei a levar uma tenda toda personalizada, com o pessoal vestidinho, bonitinho. E aí começou a ter um fluxo muito grande. Aquilo começou a me gerar um retorno muito interessante e eu sempre tive a cabeça de ir reinvestindo. Então, todo o dinheiro que entrava, eu ia colocando de volta ali. E, eventualmente, chegou um ponto em que eu tinha vendas muito legais dentro daquele meu ambiente, em que as pessoas me conhecem, a marca se tornou reconhecida, e aí eu comecei a tentar expandir para outro setor. Então, atualmente, a gente faz aniversários, a gente faz casamento, a gente faz evento corporativo, e tudo isso com esse dinheiro que veio das vendas de pizza. E hoje você já terceirizou a operação, hoje você está só na gestão Atualmente, eu participo da operação em que sentido? Eu que faço a parte logística e comercial, que, por exemplo, comercial é um negócio que eu peno. Eu sinto que nós médicos, a gente pode puxar isso, a gente não é treinado para o comercial. Já falou tanto isso, né, cara? E é muito difícil. Aprender a ser comerciante, né? Aprender a fazer... vendedor, você sai de algo totalmente racional para algo totalmente emocional, né? É difícil. Você vender a solução, você não só ofertar ela porque a pessoa te chegou com aquele problema e você meio que tira o pedido dela. Bom, enfim, rolou tudo isso, a gente começou a fazer,
voltando, estava na parte do comercial, né? Atualmente eu faço a parte comercial e logística. A parte operacional do evento em si, ele é com outras pessoas que eu contrato, que são minha equipe. E a parte da produção é da indústria. empresa. E aí que é muito legal. Isso é uma vantagem, né? Que a gente consegue ter, pela indústria ser nossa, basicamente, a gente consegue ter uma margem interessante no serviço prestado. Muito bom. Então, E aí tem outros negócios também que hoje você tem hoje em dia, como uma clínica? atualmente, eu tô com meu irmão e outros 2 sócios numa clínica de preenchimento íntimo masculino, Legal. que é uma área que está num crescimento muito grande. A gente está passando por algumas reestruturações dentro da empresa, mas ali já se torna algo mais, eh, não digo profissional, porque a entrega da Pizza List é extremamente profissional, mas é Especializado, algo especializado, que a gente depende de uma mão de obra extremamente especializada, que a entrega ela é mais complexa, ela depende de um tempo maior de acompanhamento daquela pessoa, né? Porque a partir do momento Vocês que fazem a formação dos profissionais que trabalham na clínica também? Atualmente, quem trabalha na clínica são médicos que já fizeram uma formação antes, com alguns dos sócios, mas uma das ideias da clínica é eventualmente se tornar um centro para realmente De treinamento. de formação. Isso é Tá. algo que já desde o início a gente conversou e faz muito sentido, ainda mais porque o nosso público-alvo é um público-alvo, não vou colocar CD, mas é um B chegando ali no C. Então a ideia é ter fluxo. A ideia é E ter aonde que é a quantidade. clínica? Atualmente é no Jabaquara, na Avenida Jabaquara. Você tem algum dado desse mercado que você tem pesquisado, entendido? De sentido? crescimento, de número de pacientes, alguma coisa assim? Não. Não, um dado que eu tenho de um estudo, não vou saber te citar qual, Sim. mas foi de uma aula que eu preparei para um dos sócios. Legal. É que 2 em cada 3 homens, eles estão insatisfeitos com o tamanho do próprio pênis. Caramba. Óbvio, isso varia muito entre, putz, o cara tem questões com comprimento ou com grossura. Aham. E aí, nesse meio termo, você precisa entender o que o paciente precisa. Porque o foco Mas você acha que o público já está maduro o suficiente para, apesar da insatisfação, se submeter a esse tipo de tratamento, João? O público masculino é um público muito complexo. Acho que você, lidando na cirurgia plástica, você entende infinitamente melhor do que eu. E eu imagino que a comunicação do público ou a forma como você recebe esse público na clínica deve ser super difícil, né? A Tem logística, o cuidado, Então, o sigilo. Eu não sei se a gente cria muitas barreiras, sabe? É. Mas eu tenho, do ponto de vista da indústria, acompanhado muitos projetos desse tratamento íntimo masculino, né? A gente acho que acaba criando muitas barreiras, assim, mas eu acho que seguiria o básico ali, né? Da descrição, do agendamento, né? Do horário, o cuidado na fala. E eu vejo as clínicas que estão fazendo, acaba virando uma rotina ali, né? Do cuidado. Você nunca vai falar disso com o paciente, com a secretária, aí você tem um secretário. Né, são cuidados muito básicos ali, não acho que é uma operação complexa. E aí eu não sei, uma dúvida... Talvez não seja complexa, mas algo que é difícil, diferente. É diferente. Um ponto que é muito interessante sobre isso, principalmente sobre a descrição dos pacientes, que você falou. Primeiro, muitos se incomodam realmente se existe uma mulher naquele ambiente. Isso não pensando em machismo ou coisa do gênero, é pensando realmente nele. É um paciente que muitas vezes ele tá fragilizado. Sim. A pessoa que procura ali, óbvio, tem pessoas que é puramente por âmbito estético, mas tem muitas que são porque aquilo incomoda desde sempre. Sim. Desde criança. Tem a ver com confiança, masculinidade, né? Muito. Bom, e aí tem essa questão com o tipo de atendente e também encontrar com outros pacientes. Ali na Penimais, por exemplo, a gente trabalha com horário agendado e aquele horário não fica ninguém na recepção. Restrito, né? A gente tem a recepção do prédio, que a gente consegue fazer ali com que o paciente... filtro, né? Exato, que o paciente fique ali. E a gente tem a nossa recepção, que é exatamente para não acontecer esse encontro de pessoas. Lá. Porque a gente já teve alguns encontros e pode ser que um deles não se incomode, mas outro pode se incomodar. Então a gente nunca sabe quem é quem.
É muito difícil você saber dos pacientes. Mas não é uma operação tão complexa. Acho que a gente que acaba criando as barreiras. No meu ponto de vista, existem uns cuidados pós. Para mim, é esse tipo de gestão, né, de interação com o paciente por uma região íntima, me soaria mais delicado. Mas para o médico que está tão acostumado a ver gente pelada, né? Eu como leigo, obviamente, mas para a profissão de vocês isso é comum. Mas um dos pontos que me chamou a atenção é do público, né? Das aulas que eu já assisti, eu não sei se vocês têm essa informação, mas seria legal compartilhar e também ouvi-los, que são héteros que buscam esse tipo de tratamento. Sim. E 90% dos pacientes são héteros. Isso mostra que a gente, como homens que estamos aqui, inclusive, temos colegas que estão extremamente satisfeitos, né, com uma questão, né, que hoje em dia tem solução, né? Cara, são diversos pontos sobre isso muito legais. Quando você analisa, a gente tem um dos sócios que ele faz uma quantidade, um volume muito grande de preenchedores. Ele é um dos maiores médicos dessa área no país. E o público majoritariamente são homens héteros casados acima de olha aí que interessante. poucos anos. Exatamente. Muitas vezes pessoas querem dar uma turbinada no relacionamento ou que tem essa insegurança desde muito tempo e começa a ser bombardeado por isso em TikTok, Instagram, e aí cria nível de consciência sobre a possibilidade desse procedimento. Bom, enfim, são diversas quebras de paradigma, porque eu acredito que a gente teria outra ideia antes de começar. Claro, é isso. E hoje você está dentro da gestão, da operação da clínica também, João? Isso, considerando a clínica, né, a PN+, a gente se vende como uma clínica em que quem realiza o procedimento são médicos, urologistas ou cirurgiões plásticos. A gente não trabalha com outros profissionais, então não trabalhamos com biomédicos, esteticistas, enfim, qualquer coisa do gênero. E por essa forma como a gente se posiciona, eu, desde o T0, falei, eu não vou botar a mão no paciente como um profissional preenchedor. O aplicador, né? Eu vou lá, eu faço o auxílio do procedimento, mas em momento algum eu sou quem realiza ele efetivamente. Então, por isso, eu acabei ficando mais na parte de gestão, que é uma parte que eu me sinto mais confortável. Eu não tenho necessariamente o conhecimento técnico, mas a gente vai aprendendo na vivência, que entra um pouco naquilo que a gente conversou, de se existe uma formação para isso, ali eu vou aprendendo meio na marra, assim como aprendi na marra fazendo as coisas da Pizza List, assim como aprendi com pessoas me orientando e um pouco na marra quando foi tesoureiro do Atlético, enfim, tudo isso. Na faculdade vocês têm curso de gestão, de gestão médica, de gestão de clínica? Dentro da grade? Dentro da grade, não. Pelo menos até o momento em que eu estive lá, houveram poucos professores que se posicionaram sobre o tema, pouquíssimos, principalmente no final da graduação, mas eu creio que isso carece demais. E vocês veem os seus colegas buscando também isso? Cursos de gestão de clínica, de carreira, de alguma coisa? Não. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acredito que o Albert Einstein, eles atualmente fazem algo relacionado a isso, e não sei de outras instituições, tá? Mas não, eu não vejo colegas se posicionando necessariamente para isso. E por quê? Pelo menos minha visão, dentro das nossas instituições, a gente tem uma visão muito do paciente SUS. A gente, em raros momentos, se posiciona dentro do ambiente particular. Então, ou é SUS ou é um convênio. Raramente a gente vê consultório particular, como que é. Por falta de oportunidade mesmo. Quem vê é por conta dos pais ou por conta de, sei lá, tem esse interesse. Então, não vejo que existe essa preocupação. Pode ter, obviamente, cada um, mas não é o que eu vejo como um todo. João, como é que você imagina a medicina? Qual é a sua visão da medicina do Brasil daqui 5, 10 anos? Porque a gente hoje tem um monte de... Saia justa. Não, é fora da gente. É fora da gente. Você perguntou isso. É igual da cara. Mas assim, uma quantidade de faculdade gigantesca, um monte de médico entrando no mercado, não tem vaga de residência para todo mundo. Os médicos não estão preocupados
necessariamente com a formação mais de residência, muita gente acabando e seguindo para os cursos, capacitações. Uhum. Você falou de um direcionamento da formação para o paciente do SUS. O SUS não consegue dar conta da população inteira. Os pacientes particulares vão diminuir. Assim, dentro dessa visão, Essa esfera. como que você imagina que vai ser a vida do médico, dos calouros que estão entrando na faculdade agora? Olha, eu concordo muito com algo que a gente conversou naquele outro dia. Eu realmente acredito que existe uma tendência à comoditização do trabalho médico não especializado. Em que sentido? E atualmente eu trabalho no SUS, atualmente eu trabalho como médico de UBS. E é algo que eu sinto muito, que é basicamente ali as métricas, elas são necessariamente quantitativas. Volume. Volume. Putz, se eu for o melhor médico do mundo, que é o que acontece com muitos médicos muito feras que tem por aí. Cara, top. E se prende necessariamente ao SUS, Você tanto tem que faz. fazer 50 Tanto atendimentos faz, por você ano. pode fazer a melhor cirurgia, você pode fazer o melhor atendimento. Tanto faz. Cara, Você é medido por volume, é isso? você é medido por volume. Óbvio, você não pode destratar o paciente, mas Claro. a métrica ela é necessariamente quantitativa, pouco qualitativa. Então, acredito que, pensando nisso, o médico ele não vai mais ser dentro do SUS sem ser especializado, tá? Principalmente. Vai ser mais uma mão de obra, Mas mesmo especializado, né, João? Assim, mesmo no ambulatório de especialidade do SUS, é isso, né? Você vai ter que atender ficha, tocar ficha. Tocar ficha. É puramente tocação. E, assim, é muito legal quem é extremamente especializado faz isso, mas pensando no médico que você está falando, daqui 5 anos, o recém-formado de daqui 5 anos, talvez esteja com salários iguais, tendo sido o salário consumido pela inflação, ou até menor, porque a gente está vendo, às vezes, até a diminuição do valor do plantão, né? porque tanto faz. E eu já ouvi isso de gestor, não gestor SUS, tá? Mas eu já ouvi isso de gestor de empresa falando, cara, tendo CRM, pra mim, tanto faz. Tanto faz se o cara fez a UniX, UniY, UniZ ou fez USP. Pro cara, pouco importa pensando nessa mão de obra do recém-formado. Porque as vagas de residência, isso é algo muito bom da nossa área, é que as vagas de residência não necessariamente sobem conforme A graduação. Oi, desculpa. Conforme o número de graduandos. Conforme o número de graduandos. Eventualmente, eu acho que vai haver um aumento da quantidade de pessoas, né, de vagas, mas isso cria ainda um filtro. Só que é um filtro que tá gerando uma represa. É igual você represar um rio. Dali tava passando. A hora que você represa, no início vai enchendo, 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 uma hora transborda. Que é o que tá acontecendo com o mercado. A desvalorização do valor do plantão, desvalorização do médico. E somado a isso com campanhas, que aí eu acho que não entra muito na pauta, mas campanhas políticas, enfim, da desvalorização do médico. Que o médico atualmente ele é visto muitas vezes num embate. Existem médicos ruins, mas existe uma ideia do embate entre o médico e o paciente. A relação médico-paciente está muito comprometida já de base. O pessoal explora isso demais, né? Lógico. Esses vídeos de gente nas mídias sociais, entrando no plantão para brigar com o médico e tal. Mas eu acho que eu vejo que o médico é uma vítima dessa estrutura. É o elo fraco do negócio, né? Porque a estrutura que é dada para esses profissionais muitas vezes é inadequada, né? Totalmente inadequada, exato. com pouca gente, pouca equipe, pouco material. E aí ele faz milagre ali com os equipamentos que tem e com a estrutura que tem. Então, claro que vai ter profissional ruim em todas as áreas. Isso é fato. Sim. Mas eu acho que essas estruturas são muito fragilizadas, muito. Aqui em São Paulo, né, você já tem deficiências, imagina no Brasil inteiro. Sim. Então... E como é que você vê a possibilidade de diferenciação do profissional que vai se formar, João? Como é que o cara... Pô, eu entrei na faculdade agora. Qual é a dica que você dá aí? Eu entrei na faculdade agora, vou me formar daqui 6 anos. O que eu preciso aprender além do meu currículo básico na graduação?
Tá, legal. Acho que volta muito no que a gente falou com relação ao técnico, somado a saber as outras áreas. Acredito que a gente tem muito mais informação do que talvez vocês tiveram em algum momento e vocês aprenderam muito na marra. A gente tem muita informação, seja dentro da faculdade, óbvio, com suas limitações, mas puxo de novo o caso do Einstein ou de outras instituições que, porventura, tragam essa área de gestão, de marketing, de posicionamento, somado com o técnico, obviamente. Acredito que se a gente conseguir, como que eu posso colocar? Se o médico conseguir juntar essas duas áreas que a gente já tinha conversado, ele consegue se destacar no mercado, mas a soft skill continua sendo, a soft skill ou os outros conhecimentos de marketing, de comércio, de tudo, eles são muito importantes, e se você não sabe fazer, talvez contratar alguém que saiba. Não sei, honestamente, eu não vejo um caminho O único. que você acha, Caio? Qual que é o que você aconselharia o jovem médico que está entrando na faculdade? Eu tenho uma teoria, o quanto antes você começar, mais rápido você vai ter, sabe? Uhum. Então, eu acho que começar o quanto antes a desenvolver essas outras habilidades com experiências similares aqui do João, você se forçar a ter essas oportunidades, sabe? Ah, mas eu não tenho oportunidade de faculdade, então organiza o evento da sua família, sei lá. Se posicionar. Exato. Tem intenção no que você está fazendo, eu acho que isso torna as pessoas cada vez mais preparadas. Eu estava até trazendo um aspecto, né, da minha vida. Eu lembro que antes não existia iPad, não existia uma série de coisas. Então, sei lá, finais de semana o meu pai me pegava e falava, vamos na feira. Aí você via lá como ele interagia. Aí chegava em casa e me ajuda a fazer alguma coisa. Então, você aprendia minimamente com essas experiências. Hoje a gente pede comida no iFood, Dá o iPad. dá o iPad. Então, eles, ao mesmo tempo, eles estão menos expostos a essas experiências, sabe? E às vezes tão focados só na tela, no digital, que você não tá nem aberto pra Exato. E eu acho que vivenciar as coisas. eu acho que é a mesma coisa. A gente fica parado no celular recebendo muita coisa, mas a gente fazendo menos, sabe? Eu acho que... Aquele conceito de obesidade mental, né? E eu acho que a gente busca a dopamina da... É um tema que a gente pode aprofundar, mas a gente busca a dopamina do iPad, do celular, das redes sociais, mas essa dopamina te consome ainda mais, que é o que você está falando da obesidade mental, intelectual. Aí você fica com aquele negócio que você não consegue largar, viciante e tudo mais. Mas eu acho que, trazendo esse exemplo familiar como uma metáfora, nós temos que nos desafiar toda hora a aprender coisas novas. Em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, né? Exatamente. E eu ouvi uma coisa trazendo até para discussão, que aí vocês são mais especialistas, não sei se é verdade, porque era nas redes sociais, que a única coisa que faz nosso cérebro ficar todo colorido lá na ressonância é o aprendizado. Eu achei muito interessante. Então, uma coisa aqui para a gente buscar, que o aprendizado mostra evolução, mostra uma série de benefícios para a gente. Mas para a gente discutir em uma outra mesa. Outro momento. Maravilha. Eu acho que o papo rendeu pra caramba, João. Muito obrigado pela presença. Dá para ver que existem mentes inquietas também Isso é bom demais, no pessoal jovem. Eu acho que funciona como um chamado que sirva de inspiração para o pessoal. Excelente, excelente. Foi um contraponto aqui do que a gente conversou de histórias, né, já estabelecidas, né? É isso, eu acho. Cara, eu primeiro agradecer vocês pela oportunidade de vir aqui conversar. E eu acredito muito no poder da comunicação mesmo, da gente trocar experiências, aprender com o outro. E aqui, óbvio, falando com vocês, mas o que eu absorvo de pessoas mais velhas que já têm outras experiências é o que faz a gente conseguir ir caçando o aprendizado. Sim. Vai devagarzinho e se expondo às situações. É isso. Então, obrigado aí, meninos. Parabéns pela jornada, obrigado Valeu. por ter aceito o convite, viu? Obrigado. Maravilha. E até o próximo episódio. Fora da Agenda. Marca aí. Marca fora da agenda.